Fala galera, estive um pouco sumido aí do canal, mas voltando agora uma aula para vocês de instalações hidráulicas para concursos. Acompanha comigo aí na tela o que a gente vai falar hoje para vocês. Bom, primeiramente, estamos aqui em instalações hidráulicas para concurso. Eu sou o engenheiro Murilo Lopes, sou engenheiro civil, concurseiro, já fui aprovado em 3 concursos aí durante essa minha trajetória, concursos de prefeitura, continuo estudando e estou trazendo aqui esse conteúdo para vocês. Bom, primeiramente, a NBR que trata sobre as instalações prediais de água fria, que é as instalações hidráulicas que a gente conhece, é a NBR 5626 de 1998. Ela houve algumas alterações anteriormente a isso, mas a principal é essa aí, 5626. Também tem outras instalações como hidrossanitária, que vem com outras NBRs, mas é um assunto para uma próxima aula. Primeiramente, a gente precisa saber de uma coisa: elementos de instalações de água fria. Que tipo de elemento é esse? Bom, são vários elementos que compõem a instalação, ou seja, barrilete, ramal, subramal, pontos de distribuição, reservatórios, são todos elementos que compõem ali o seu projeto hidráulico, né? Bom, primeiramente, eu vou tratar de alguns que são mais conhecidos, né, que são aqueles que mais são cobrados nas provas de concurso e também durante a faculdade, que é o quê? Primeiramente, o alimentador predial. Alimentador predial é a tubulação que liga a fonte de abastecimento a um reservatório de água de uso doméstico. Ou seja, ligou lá a fonte de abastecimento, que é lá no início, onde você tem o seu relógio, né, o relógio que a gente conhece, até chegar ao seu primeiro reservatório de uso doméstico. Ou seja, aquele trecho todinho ali é o alimentador predial. O barrilete é aquela tubulação que sai lá de cima do reservatório e chega até no seu primeiro ramal, no caso, né? Na primeira coluna de distribuição. Bom, isso para casos que são indiretos, ou seja, que há a presença de reservatórios. Casos diretos, que é o que a água já entra e já vai direto para a torneira, é o seguinte: o barrilete ele é considerado como uma tubulação diretamente ligada ao ramal predial ou diretamente ligado à fonte de abastecimento particular. Aquele trecho ali que está entre o seu relógio até chegar ali na primeira distribuição, no seu ramal de distribuição, esse trecho é conhecido como barrilete. Ou então, quando você tem um reservatório, é o primeiro trecho após a saída do reservatório. Coluna de distribuição é a tubulação derivada do barrilete, ou seja, vem o barrilete, daí depois vem para a coluna de distribuição. Essa coluna de distribuição é onde vai distribuir para os ramais. O ramal é a tubulação derivada da coluna de distribuição, ou seja, reservatório, barrilete, coluna de distribuição e ramal. Depois do ramal, também tem outros que são os subramais, que ali vai estar o seu ponto de utilização, ou seja, uma torneira, um chuveiro, um vaso sanitário, uma descarga, uma válvula de descarga, alguma coisa de distribuição vai estar naquele ponto ali. O ramal predial, ele é um pouco diferente do alimentador predial, que é o que? A tubulação compreendida entre a rede pública de abastecimento e a extremidade a montante do alimentador predial. Ou seja, lá na rua, até chegar no seu relógio, ali é um ramal predial, tá? Tipo, você pegou lá a tubulação que foi lá da rua, atravessou, chegou na sua casa, chegou no relógio, aquilo ali é conhecido como ramal predial, ou seja, anterior à montante do alimentador predial, da rede predial de distribuição. Bom, olha aí a imagem que é bem conhecida, é colocada aí na internet. Você tem um reservatório superior, que é essa parte aqui em azul. Esse reservatório superior, ele vem distribuindo nos barriletes. Os barriletes vêm para a coluna de distribuição. A coluna de distribuição joga a água para o ramal e o ramal, aqui embaixo, joga para o subramal. Isso depende, né? Às vezes a própria coluna, o próprio ramal já tem um ponto de utilização ali, tá? Aí não usa o subramal. Bom, olha aí, o ramal predial. O ramal predial é antes do hidrômetro ali, né? Do seu relógio. Aí depois que chega, depois do relógio, vem o alimentador predial, que vai até o reservatório inferior, quando é o caso, né, quando você tem a distribuição de 2 reservatórios, ou então já vai direto para o reservatório superior. Aí você tem aqui também a instalação elevatória. Essa instalação elevatória, ela faz com que o recalque da água, né, a água está lá embaixo, você jogue ela lá no reservatório superior, para que então seja distribuído. Essa tubulação que sai da estação elevatória até o reservatório superior é conhecida como tubulação de recalque. Beleza? Vamos lá para mais alguns elementos conhecidos.
Conexão cruzada. Isso aqui é um nome complicado que geralmente vem cobrando em várias provas. Eu já vi em 3 concursos eles estarem cobrando isso aí. Mas é o seguinte, qualquer ligação física através de peça, dispositivo ou outro arranjo que conecte duas tubulações, da qual uma conduz água potável e a outra de qualidade não tão conhecida, ou seja, uma qualidade que você não pode afirmar que ela é potável. Quando há a junção desses 2 tipos de água, é chamado de conexão cruzada. Refluxo de água. Refluxo de água é o escoamento de água ou outros líquidos e substâncias provenientes de qualquer outra fonte, que não a fonte de abastecimento prevista, para o interior da tubulação destinada a conduzir água desta fonte. Inclui-se, neste caso, a retrosifonagem, bem como outros tipos de refluxo, como, por exemplo, aqueles que se estabelecem através do mecanismo de vasos comunicantes. Esse é um termo um pouco menos conhecido, mas também é cobrado nas provas, principalmente prova aí da CESP. Beleza. Nível de transbordamento. O que é um nível de transbordamento? Nível de transbordamento é o nível do plano horizontal que passa pela borda do reservatório, ou seja, ali pela borda do reservatório, o aparelho sanitário ou outro componente. No caso de haver extravasor associado ao componente, o nível é aquele que passa no plano horizontal inferior ao extravasor. Olha só. Você tem aqui essa imagem, você tem o extravasor, o nível é basicamente onde ele passa ali, ó, inferior ao extravasor. Esse é o nível de transbordamento. Acima daquilo ali, ele já começa a transbordar, beleza? Bom, vamos lá, ponto de utilização. Ponto de utilização é fácil, esse é qualquer ponto que você vai utilizar para estar usando água, ó, a extremidade jusante do subramal, a partir de onde a água fria passa a ser considerada água servida. Antes, ali na tubulação, ela é conhecida como água fria. Quando ela sai, ou seja, ela atinge o ar, vamos supor, né? Atinge a atmosfera, ela é considerada água servida, ou seja, já está em utilização. Qualquer parte da instalação predial de água fria, a montante dessa extremidade deve preservar as características da água para o uso a que se destina. Ou seja, dentro da tubulação, você tem que garantir a potabilidade da sua água, ou então o teor físico, qualidade de água e tudo mais. Beleza? Tubulação de aviso. A tubulação de aviso ela serve para alertar os usuários que o nível da água no interior do seu reservatório alcançou um nível superior ao máximo previsto. Ou seja, quando você atingir ali aquela tubulação de aviso, vai sair um cano, por exemplo, do seu reservatório. Esse cano ele tem que estar próximo à visão de alguém que esteja, por exemplo, na cozinha ou em algum cômodo que seja, que você consiga enxergar. E ali a pessoa vai conseguir ver, ó, a caixa está transbordando, alguma coisa assim. Então, ela atingiu o seu limite máximo de capacidade, beleza? O diâmetro interno dessa tubulação de aviso, ele tem que ser maior que 19 milímetros. Isso o que nos traz é a NBR. Então, é um dado muito conhecido que você tem que saber na hora da sua prova. A tubulação de aviso tem que ser um diâmetro interno maior que 19 milímetros. Já a tubulação de extravasão, tubulação destinada a escoar o eventual excesso de água de reservatórios, onde foi superado o nível de transbordamento. Ou seja, para você não transbordar completamente o seu reservatório, você coloca uma tubulação de extravasão. Isso aí é conhecido como um ladrão de água, vamos supor. Você tem lá o seu reservatório, ele encheu demais, atingiu o nível de transbordamento. Ali naquele ponto, lembra que o nível de transbordamento era inferior à tubulação de extravasão? Quando ele atinge a tubulação de extravasão, ela já está extravasando, ela está saindo água de dentro do seu reservatório e está esvaziando, entre aspas. O excesso está esvaziando, beleza? Também tem uma característica para o seu diâmetro, que o diâmetro dessa tubulação de extravasão tem que ser maior que o diâmetro da alimentação. Por quê? Não tem lógica eu colocar um diâmetro muito pequeno para a extravasão e eu estar jogando muito mais água para a alimentação, ou seja, entra muito mais água do que sai. Logicamente, você vai ter que sair muito mais água do que entra para estar funcionando corretamente, beleza? Tubulação de limpeza, alguns utilizam tubulação de manutenção, é basicamente para esvaziar o reservatório para uma possível limpeza ou manutenção prevista, né, dentro daqueles reservatórios. Olha aí, praticamente a nossa imagem é uma tubulação de entrada, você tem aqui a tubulação de saída, você tem um extravasor, que é justamente o ladrão de água, ele atinge ali o seu nível máximo, né? Acima daquilo ali ele já vai começar a tirar toda a água. Aqui ó, você tem uma tubulação de limpeza, geralmente eles conectam o extravasor na limpeza, porque você tem a água saindo aqui e ele vai para cá,
Aqui, como você tem um registro, essa água ela não vai voltar, tá? Então você pode utilizar isso aqui como limpeza, vai estar esvaziando completamente sua caixa d'água e o extravasor vai estar conectado nessa tubulação sem problema nenhum. Pode ver que geralmente, nesse caso aqui, eles não colocaram, mas em geral, a tubulação de entrada, ela fica ao lado oposto da sua tubulação de saída, tá? Bom, bora pro próximo aí. Tratando agora sobre os reservatórios, especificamente os reservatórios. A vazão de reserva, ela tem que ser maior que um consumo diário, um CD ali que eu coloquei, mais o R de incêndio, ou seja, mais a reserva de incêndio. Para residências pequenas, a norma adota 500 litros, mas em geral você tem que ter um consumo diário. Pode variar, né? Algumas literaturas variam isso aí de 1 até 3 consumos diários, tá? Geralmente o pessoal está adotando ali 2 consumos diários, que é o previsto para, tipo assim, às vezes a companhia de água, ela vai fazer uma manutenção, para você não ficar totalmente dessuprido daquela água, você tem um reservatório que consegue suportar até 2 dias, né? 2 dias de consumo diário ali, o seu reservatório mantém. Depois daquilo ali, obviamente, vai faltar água. Bom, geralmente, quando é uma obra muito grande, você divide esses reservatórios, principalmente o reservatório de incêndio. Você coloca 40% no reservatório superior e 60% no reservatório inferior, tá? 40% no reservatório inferior, 60% no reservatório inferior, 40% no superior. Beleza. Abertura para acesso, ou seja, você precisa ter um acesso no seu reservatório. O diâmetro desse acesso, no caso, geralmente é uma fissura circular, né? Você precisa ter um diâmetro maior que 60 centímetros. E o rebordo, ou seja, uma alturinha ali para aquela tampa, tem que ser um rebordo de 10 centímetros. Isso aí é um dado característico que vem na norma também. Esses 60 centímetros também deve ser para qualquer direção quando você coloca um reservatório, por exemplo, em cima da sua casa ali. Ele tem que ter 60 centímetros das paredes, tá ok? Outro caso também, quando você enterra esse reservatório, você não pode colocar ele diretamente no solo, tá? Em contato direto com o solo. Mas você pode fazer ali como se fosse uma caixa em volta, né? Lacrando todo aquele reservatório, e também tem que estar distante 60 centímetros de cada direção, para baixo, para os lados, para qualquer direção tem que estar distante 60 centímetros. Recomenda-se, olha aí, inserir a entrada e saída em lados opostos, do lado com a maior dimensão, ou seja, você tem ali uma caixa, vamos supor, uma caixa de sapato. O lado de maior direção, você vai colocar ali um lado, você coloca a entrada, do outro lado a saída. Geralmente é feito assim. Quando é circular, o pessoal coloca dos dois lados sem problema, mas tente atentar-se a esse ponto, né? Recomenda-se inserir, não é que você é obrigado, é recomendatório. Se caso vem no seu concurso perguntando isso aí, pode colocar que é recomendatório. Em regra, divide os seus reservatórios em 2 ou mais. Isso aí é usado por quê? Para manutenção. Às vezes você precisa fazer uma manutenção na sua caixa. Se você não tem 2 reservatórios, você vai ficar sem água durante essa manutenção, até que você esvazie toda aquela sua caixa d'água, até que você faça a limpeza, desinfecção, você vai ficar sem água. Então por isso que geralmente o pessoal divide em 2. Quando é residência unifamiliar, pequena, coloca só um reservatório de 500 litros. Mas é um pouco errado isso aí também, porque a pessoa vai ficar dessuprida daquele momento de desinfecção, de limpeza, vai ficar sem. Na exceção, olha aí, residência unifamiliar isolada não precisa, tá? Geralmente ali na norma vem tratando isso aí, mas é o seguinte, eu particularmente acho um pouco errado, eu dividiria um reservatório de 1000 litros, que é o que geralmente a gente adota, dividiria em 2 de 500. Mas se você não tem muito espaço, pode adotar um de 500 sem problema, que a norma te permite, mas se você não dividir em 2, você provavelmente vai ter esse problema futuramente para manutenção. Olha aí, eu trouxe até uma imagem um pouco brincalhona sobre isso aí, para o quê? Você saber dividir os seus reservatórios em 2, né? Quando você estiver utilizando um, o outro pode ser feito a manutenção. Ou então você está utilizando o outro e naquele um você faz a manutenção, beleza? Vamos lá. Não devem ser em contato direto com o solo ou enterrado. Isso aí eu já falei anteriormente, mas não custa frisar um pouco mais. Você não pode enterrar o seu reservatório em contato direto com o solo. Para quê? Para evitar risco de contaminação.
você destruiu o seu reservatório, às vezes o reservatório não foi feito para aquilo ali, às vezes o seu solo ele contém algumas substâncias que podem danificar o teor da sua água, tá ok? Caso necessário, faça um compartimento próprio que deve ter o afastamento também de 60 centímetros. Isso aí eu já tratei anteriormente. Olha aí como ficaria. Tipo, você tem um reservatório, 60 centímetros em cada lado, ou seja, para cima, para os lados, para baixo, você tem os 60 centímetros. Olha aqui, nesse corte aqui que foi feito, ele também deve ter 60 centímetros de abertura. Lembra lá que eu falei anteriormente, no slide anterior? Ali, ó, o diâmetro ele tem que ser maior que 60 centímetros. A mesma coisa ocorre agora. Você tem que ter um diâmetro maior que 60 centímetros ali, tá ok? Bom, o tempo de enchimento. O tempo de enchimento ele tem que ser menor que 1 hora para edifícios menores, residências unifamiliares, né? E menor ou igual a 6 horas para grandes reservatórios. Grandes reservatórios você tem que encher ele completamente em até 6 horas. Mais que isso é proibido por norma. Você tem que atingir esse tempo. Tá? A limpeza e desinfecção dos reservatórios pequenos deve ser feita pelo menos uma vez por ano. Uma vez por ano você deve garantir a limpeza desses reservatórios pequenos. Ou seja, lembra lá que eu falei que às vezes você precisa fazer essa desinfecção. Você não tem os reservatórios divididos, vai ficar um pouco complicado, sendo que a norma exige que você faça essa limpeza uma vez no ano. Beleza, vamos tratar agora algumas questõezinhas aí, falando sobre o que a gente já viu para fixar um pouco melhor. Vamos lá, essa questão aí de 2019, a Prefeitura de Resende, do Rio de Janeiro. Com relação às definições sobre instalações hidráulicas prediais, NBR 5626 de 1998, marque a alternativa incorreta. Olha ali, falando, incorreta, tá gente? Eu até grifei em vermelho para ficar bonitinho para vocês verem, mas na hora da prova vem tudo em preto e branco. Beleza, conexão cruzada, qualquer ligação física através de peça, dispositivo ou outro arranjo que conecte duas tubulações, das quais uma conduz água potável e a outra uma qualidade desconhecida ou não potável. Isso aí está correto, a gente já tratou isso no slide anterior. Lembra que conexão cruzada, você tem uma conexão que traz a água potável e a outra uma água duvidosa, uma água que você não sabe a potabilidade. O nível de transbordamento, nível do plano horizontal que passa pela borda do reservatório, aparelho sanitário ou outro componente. No caso haver extravasor associado ao componente, o nível é aquele do plano horizontal que passa pelo nível igual do extravasor. Gente, não é o nível igual do extravasor. Se ele chegar no nível do extravasor, ele já vai te extravasar a água. O nível ele tem que ser inferior ao nível do extravasor. Logicamente, essa aí é a alternativa incorreta. Beleza? Achamos a incorreta, as outras duas ali com certeza vão estar corretas.